Vamos lá então, pessoal, eu vou dar continuidade ao nosso curso de Segurança Pública. Esse é o último bloco que eu gravo hoje, só estou aqui ajustando para o meu amigo Eric colocar aí na tela. Tá tudo bem? Beleza? Então, pode largar o aço aí, que nós vamos dar continuidade ao curso de Segurança Pública. Então, pessoal, vou ter que ficar olhando aqui para a câmera, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso curso de Segurança Pública, fazendo análise aí das competências da Polícia Federal, depois que você tomou conhecimento, né, angariou aí com informações que estavam sistematizadas dentro do direito penal, do processo penal, envolvendo investigação, inquérito, competências, etc. Agora, nós vamos analisar um aspecto constitucional, entrando um pouquinho nas leis extravagantes, não tem jeito, né, porque a Lei 10.446, ela traz competências da Polícia Federal envolvendo a atuação em crimes que geram repercussão interestadual ou internacional e exige a repercussão uniforme, né? A atuação, melhor dizendo, uniforme. Então, doutores e doutoras, agora, nesse exato momento, eu vou expor aqui no material para vocês a atuação da Polícia Federal conforme o 144, parágrafo 1º, da nossa Bíblia Constitucional, como diz Canotilho. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, ao analisar aqui, né, o nosso material, deixa eu só ajustar aqui para vocês, beleza? Nós temos que competências da Polícia Federal. A Polícia Federal ela vai apurar infrações penais. Lembrando que as infrações penais envolvem tanto o crime quanto a contravenção. Perfeito? Ok, já comentei sobre isso. A Polícia Federal, ela apura infrações penais contra a ordem política e social. Mas, professor, o que é crime contra a ordem política e social? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, não é verdade? Então, você tem que analisar, você tem que ler essa lei 1802 de 53. E essa lei 1802 de 53 que define o que é crime contra a ordem política e social, que é de competência da Polícia Federal, tá bom, pessoal? Ok. A Polícia Federal também ela vai atuar investigando ou apurando, né, as infrações penais que sejam em detrimento de bens, serviços, interesses da União. Então, quando você tem a Polícia Federal atuando em detrimento de bens, serviços e interesses da União, você percebe que essa situação ela é extremamente abrangente. Tudo que está relacionado à União, se houver ali uma violação dentro desses bens, serviços e interesses da União, a competência é da Polícia Federal. Não tem jeito, pessoal. Ok? Então, tem que tomar um certo cuidado com essas características. Eu vou depois, né, mostrar para vocês alguns exemplos que eu já vi cair em questão de prova, mas só para dar sequência, a Polícia Federal também vai apurar infrações penais que sejam em detrimento de autarquias, né, entidades autárquicas. Mas qualquer entidade autárquica? Não, tem que ser uma entidade autárquica federal. Então, autarquias federais. Dentro das entidades autárquicas, você tem ali o conceito das agências reguladoras. E as agências reguladoras são autarquias em regime especial, não é isso? Como, por exemplo, a Anatel, a ANEEL, o que mais? A ANP. Tudo certo? Então vamos fazer o seguinte, olha só, vamos parar um pouquinho para que a gente possa, né, entender melhor toda essa dinâmica. Porque aqui pode ter questão de prova e ser uma armadilha, o aluno fala assim, meu Deus do céu, eu não imaginava isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos imaginar uma situação em que o Mévio entrou, sempre Mévio Tício, né? O Mévio entrou dentro ali da Anatel, vamos colocar Anatel, para resolver um problema ali que estava vinculado à empresa dele. Perfeito. E aí dentro da Anatel, ele estava esperando lá na fila do atendimento, ele encontra Mévio. Na verdade, o Tício, né? Eu falei Tício ou Mévio? Agora nem lembro mais. Tá bom. O Mévio encontra o Tício dentro da Anatel. Perfeito? Os dois são particulares. Nenhum deles aqui está vinculado ao serviço público. Os dois são particulares. E os dois são inimigos. E os dois se encontraram dentro da Anatel. Ao se encontrarem dentro da Anatel, Mévio
ele parte ali para agressão física e acaba lesando gravemente, trazendo uma lesão gravíssima a Tício. Nessa situação, quem é que vai investigar esse crime? Então ocorreu uma lesão corporal gravíssima em luta corporal de 2 particulares dentro da Anatel. Quem é que vai investigar? Polícia Civil. Perfeito? Então a Polícia Civil. Por quê, professor? Porque esse delito, ele não foi em detrimento de uma autarquia federal, ou seja, não atingiu a autarquia federal. Agora, se um deles ali fosse servidor dessa autarquia federal, servidor no sentido lato sensu, tá, pessoal? Se ele fosse servidor dessa autarquia federal, aí a situação seria diferente. Quem investigaria? Polícia Federal. Então você tem que tomar cuidado quando, ao analisar e estudar as competências da Polícia Federal, principalmente quando é em detrimento de autarquia federal, empresa pública federal, tem que visualizar se realmente está atingindo a autarquia, se está atingindo a empresa pública federal. E outra coisa, tem que ser autarquia federal. Não pode ser autarquia municipal, autarquia estadual, autarquia distrital. Não pode. Tem que ser uma autarquia federal. Ok? Ok. E aí depois que você analisou que a lesão, ela efetivamente ocorreu em detrimento de uma autarquia federal, empresa pública federal, beleza. É a Polícia Federal que vai investigar. Certo? Tá. Mas, professor, esse caso, né, essa situação que você comentou ocorresse com um carteiro que tem suas cartas furtadas. Ah, mas professor, olha só, uma coisa é você ter o carteiro com as cartas furtadas. Outra coisa é um assalto, por exemplo, vamos colocar um roubo que ocorreu dentro de uma agência dos Correios. Aí tem que analisar se essa é uma agência dos Correios efetivamente dos Correios ou se é uma agência credenciada pelos Correios. Então tudo isso vai ter uma discussão específica que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então eu quero mostrar que há entranhas dentro aqui da discussão constitucional envolvendo as competências da Polícia Federal. Tudo bem? Perfeito? Mas não se preocupe que eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. A Polícia Federal, então, na tela, por gentileza, ela vai apurar infrações penais em detrimento de suas entidades autárquicas federais ou em detrimento de empresas públicas federais. Perfeito? Aí você tem que lembrar, outro detalhe também que deve ser lembrado aqui, ressaltado, é o seguinte. Você tem a fundação, olha lá, você tem a fundação pública que possui ali personalidade jurídica de direito público e você tem a fundação privada, né? Então, ao analisar a administração pública indireta, quais são as entidades da administração pública indireta? Você tem a empresa pública, a sociedade de economia mista, você tem as autarquias, você tem ali as fundações públicas, perfeito? Na verdade, as fundações que pode ter personalidade jurídica de direito público ou direito privado. E, para alguns doutrinadores, nós temos os consórcios públicos. Beleza. O que eu quero destacar aqui para vocês? Quero destacar que quando você tem ali uma análise de um crime que ocorreu na fundação, tem que analisar se essa fundação é uma fundação pública. Por quê? A fundação pública, ela tem perfil de autarquia. E além disso, além de analisar essa característica, tem que ver se essa fundação pública é uma fundação pública federal, para que ela tenha perfil de autarquia federal. Se ela tiver perfil de autarquia federal, a Polícia Federal vai investigar um delito em detrimento dessa fundação pública que tem ali o perfil de autarquia federal. Entenderam a ideia? Então isso já caiu em prova, muita gente errou, tem que tomar um certo cuidado. Outro detalhe interessante, os conselhos de fiscalização, eles se equiparam, ou melhor dizendo, eles possuem uma natureza autárquica. Então quando tem ali um CREA e ocorre um delito em detrimento do CREA, quem é que vai investigar esse crime? Polícia Federal. Por quê? Os conselhos de fiscalização
possuem natureza, isso é importante, possuem natureza de autarquia. Então, a Polícia Federal que vai investigar. Viram como é que tem ali vários detalhes em relação a essa situação? Mas não se preocupe, porque no meu material já está tudo escrito para vocês. Na tela, por gentileza, eu vou colocar um material para vocês analisarem comigo com calma. Eu tenho aqui, ó, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação em que figura como parte fundação pública, tendo em vista sua situação jurídica conceitual assemelhar-se em sua origem às autarquias. Tudo bem? Então, se a Justiça Federal vai processar e julgar a ação que figura como parte fundação pública, porque tem a sua natureza de autarquia, é a Polícia Federal que vai investigar esse crime. Outro detalhe, conselhos de fiscalização profissional, a exemplo da OAB, deve ser julgado pela Justiça Federal porque tem natureza de autarquia. Beleza? Beleza. E aí vamos avançando, hein, pessoal? Conforme eu comentei com vocês, ó. Competência no caso de crimes cometidos contra agências dos Correios. Olha lá, hein? Crimes cometidos contra agências do Correio. Se for uma agência própria do Correio, quem é que vai julgar esse crime? Quem vai julgar vai ser a Justiça Federal. Perfeito? Então, agência própria, Justiça Federal. Até aí tudo bem, porque os Correios são considerados empresas públicas federais. Beleza. E aí assaltou o carteiro, competência da Polícia Federal. Agora, se essa agência é uma agência franqueada, a agência franqueada não é o Correio, perfeito? Não é efetivamente uma agência própria. Então, se um crime ocorre, se tem ali um roubo dentro de uma agência franqueada, dentro, na verdade, em face, né, de uma agência franqueada pelos Correios, quem vai investigar esse crime é a Polícia Civil. Não vai ser a Polícia Federal, vai ser a Polícia Civil, e a competência para julgar esse crime que ocorreu dentro de uma agência franqueada pelos Correios é da Justiça Estadual. Tá aí, ó. Mas, professor, e se o crime ocorre numa agência comunitária dos Correios? Existe a agência comunitária dos Correios. Se o crime ocorre numa agência comunitária dos Correios, a competência é da Justiça Federal. Tudo bem? Então tá aí, ó. Tudo certo, pessoal? Isso daqui que você está visualizando na tela foi cobrado numa prova de delegado de polícia lá do Mato Grosso, na banca CESP-NB. Então, tema extremamente atual, importante. Não podemos esquecer essas características. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Questão de prova. A Polícia Civil instaurou e concluiu o inquérito relativo a roubo havido em agência franqueada dos Correios. Olha lá, vou te dar a dica, hein? Tá aqui, ó, deixa eu só pintar para vocês. Agência franqueada dos Correios. Então, você tem um roubo que ocorreu em uma agência franqueada dos Correios. Competência aí, Justiça Estadual. Tranquilo? E aí, vamos lá. Encaminhados os autos à Justiça Estadual, o órgão do MP ofereceu a denúncia contra os autores, a qual foi recebida pelo juízo competente. Nessa situação hipotética, conforme o posicionamento dos tribunais superiores acerca dos aspectos processuais que definem a competência para processar e julgar esses delitos. Vamos lá. A. Por ser sujeito passivo do delito, uma empresa pública federal franqueada, a competência para o processo e julgamento do crime será da Justiça Federal. Então, se você voltar aqui na tela, tá lá. Quando o crime ocorre em face de uma agência própria, competência para julgar esse crime, agência própria dos Correios, tá? Quem é que vai julgar esse crime? Justiça Federal, e quem investiga é a Polícia Federal. Se for uma agência franqueada pelos Correios, quem investiga é a Polícia Civil, quem é que vai
julgar? Justiça estadual. Se for uma agência comunitária dos Correios, quem é que vai julgar esse crime em face da agência comunitária dos Correios? Justiça Federal. Quem é que vai investigar? Polícia Federal. Então, quando você tem ali um delito em face de uma agência própria dos Correios ou de uma agência comunitária, quem é que vai julgar esse crime? Justiça Federal. Quem é que vai investigar? Polícia Federal. O único detalhe que nós temos é em relação à agência franqueada. A agência franqueada, um delito em face da agência franqueada, a competência será da Justiça Estadual, quem investiga vai ser a Polícia Civil. Tudo bem? Ok. Então, doutores e doutoras, ao analisar aqui a letra A, por ser sujeito passivo do delito, uma empresa pública federal franqueada, a competência para o processo e julgamento seria da Justiça Federal? Não, é da Justiça Estadual. Letra B, por se tratar de uma agência franqueada de uma empresa pública, a competência para processo e julgamento do crime será da Justiça Estadual. Olha aí, ó, uma empresa, uma agência franqueada, olha lá, hein? Por se tratar de uma agência franqueada de uma empresa pública, a competência para o processo e julgamento será da Justiça Estadual. Aí você volta aqui, tá lá, agência franqueada, competência de quem? Da Justiça Estadual. Tranquilo? Então você tem como resposta a letra B de bola. Tá aí, ó, letra B. C. A competência para processo e julgamento do crime será concorrente, tornando-se prevento o juízo que receber a peça inaugural? Nada a ver isso daqui, pessoal. Então, letra C é uma alternativa que está errada. Se a competência para o processo de julgamento do crime ela é concorrente, aqui é concorrente? Não, não tem aí competência concorrente. Competência da Justiça Estadual. Tá bom? O critério balizador para determinar a competência do juízo será exclusivamente territorial. Negativo, tá? Não é critério exclusivamente territorial. Tá bom? Letra E. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual não têm competência para a persecução pré-processual e processual do delito, respectivamente. A competência não é da Polícia Civil. É até interessante trabalhar com isso, porque, infelizmente, até nós, professores, né, até atuando como advogado, ou atuando aí, seja como consultor, em determinadas situações, a gente acaba falando errado. Vou ser bem sincero para você. Polícia não tem competência. Órgãos policiais, órgãos do Ministério Público possuem atribuições. A terminologia, se eu for utilizar um rigor técnico-jurídico, a terminologia competência somente é utilizada para as ações do Poder Judiciário. Membros do Poder Judiciário possuem competências. Membros do Ministério Público, ou membros ali que são da atuação ali, autoridades, melhor dizendo, que envolve a Polícia Civil e a Polícia Federal, possuem atribuições. Tudo bem? Então, membros do MP, delegados de polícia possuem atribuições, não possuem competências. Membros do Poder Judiciário, numa função típica, possuem competências. Isso é um rigor técnico-jurídico. Então, quando você tem que a Polícia Civil e o MP estadual não têm competência para a persecução pré-processual e processual do delito, respectivamente, até o examinador se furtou aí desse rigor técnico-jurídico. Por quê? Deveria se trocar ali a palavrinha competência por atribuição. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual possuem atribuições para a persecução pré-processual penal nesse crime que ocorreu dentro da agência franqueada, ou melhor dizendo, em face da agência franqueada dos Correios? Será que não tem competência ou tem competência? Tem competência. Tudo bem? Mas aí, quando você utiliza a palavra competência, está errado no rigor técnico-jurídico, porque é ter atribuição. Então, tem atribuição ou não tem atribuição? Tem atribuição. Tudo bem? Tranquilo? Então, gravou? Resumindo,
A terminologia competência é somente utilizada para membros da magistratura, na sua função típica. A terminologia atribuição é utilizada para qualquer outra autoridade que não seja do Poder Judiciário. É isso. Certo? Vamos lá então? Vamos lá. E aí você tem, vou voltar para a tela, pode ser? E aí você tem aí a letra E, que nós já resolvemos a questão, e vamos avançando e complementando com as atribuições da Polícia Federal. A Polícia Federal, então, pode apurar qualquer outra infração penal que atinge os seguintes requisitos. Primeiro requisito para que a Polícia Federal ela atue investigando é se esse crime gerar repercussão interestadual ou internacional. E além disso, esse crime tem que ter uma repressão uniforme. Tem que ter. Tudo bem? Ah, mas professor, o que é repercussão interestadual ou internacional e a exigência ali de repressão uniforme? Bom, isso está na Lei 10.446 de 2002. Então tá lá. Lei 10.446 de 8 de maio de 2002. Ok? Tá. E aí vamos lá. Ao analisar que exige-se ali uma repressão uniforme em face aí do delito que é investigado pela Polícia Federal, você percebe que aqui eu coloco uma conjunção, o legislador colocou uma conjunção alternativa, dizendo o seguinte, ó, a Polícia Federal, ela apura infrações de repercussão interestadual ou internacional, mas seja qualquer uma delas, tem que ter ali a atuação da repressão uniforme. E aí eu vou te mostrar uma questão de prova de delegado lá do DF. Olha aí, delegado DF. Julgar certo ou errado, eu só adaptei o item. A Polícia Federal se destina a apurar quaisquer infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional. E aí? A Polícia Federal se destina a apurar quaisquer infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional. Mas cadê aqui, ó, a exigência da repressão uniforme? Tem que ter, tem que citar repressão uniforme. E aqui não citou. Então, essa questão é uma questão que está errada. Questão errada. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. E aí, avançando, nós vamos entrar no mérito da 10.446 de 2002, e essa legislação dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem a repressão uniforme para os fins do disposto do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal. Tá? Então, o que acontece? Olha só. Essa lei, ela traz as competências de atuação da Polícia Federal. Perfeito? 10.446 de 2002. O inciso 1º desse dispositivo, ele traz ali uma situação que ela precisa de atualização. Por exemplo, você tem a questão do sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. Então são 3 crimes aqui, ó. Sequestro, na verdade são, 3 crimes se for numa análise ali mais estrito sensu. Lato sensu, o sequestro e o cárcere privado estão no mesmo dispositivo penal. Então você tem o sequestro, o cárcere privado e a extorsão mediante sequestro. Mas tem um detalhe, a Polícia Federal não vai investigar, né, um sequestro, uma extorsão mediante sequestro ou um cárcere privado envolvendo qualquer pessoa. Tem que ter uma motivação política ou tem que estar relacionada ali à função pública da pessoa. Aí sim é um delito que está dentro da 10.446 de 2002 que a Polícia Federal vai investigar. Entenderam? Então tem que tomar um certo cuidado na questão de prova, porque o examinador pode perguntar: a Polícia Federal apura infrações penais que tenham repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Dentre eles, o sequestro, a extorsão mediante sequestro e o cárcere privado. Certo? Não.
Por quê? Dentre eles, o sequestro, extorsão mediante sequestro, o cárcere privado, desde que haja, olha o condicional, ó, desde que haja motivação política ou que esteja ali, o crime esteja relacionado à função pública da pessoa. Entenderam esse macete? Cuidado, eu já vi isso cair em prova. Prova discursiva, já vi cair em prova oral do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, tudo bem? E já vi cair em prova objetiva. Então na tela, por gentileza, pessoal, visualizar essa situação. Então você tem aí a 10.446, vou colocar o inciso primeiro, conforme eu disse para vocês, está lá, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então você tem aqui, ó, essa conjunção condicional. Tudo bem? Tá? Tem que atender a esse condicional. Senão, em regra, a Polícia Federal não vai investigar. Tá bom, pessoal? Tem que ter. Tá. Outro delito que a Polícia Federal investiga, que está dentro da 10.446, deixa eu só mudar aqui, é a formação de cartel. Muito comum a Polícia Federal investigar a formação de cartel. Está lá, inciso segundo, formação de cartel, incisos 1º, a 2º, 3º, 7º do artigo 4º da Lei 8.137, de 27, de dezembro de 1990. Então, formação de cartel, quem é que investiga? Polícia Federal. A Polícia Federal, dentro da 10.446, também vai investigar crimes que estejam relacionados à violação dos direitos humanos. Perfeito? Ah, mas professor, a Polícia Federal vai apurar aí infrações relativas à violação de direitos humanos? Aqui vale a pena um certo comentário, né? Primeiro, o que acontece? A Polícia Federal, ela vai atuar dentro de crimes que envolvem violação de direitos humanos desde que ela se tenha ali, desde que o Brasil se tenha vinculado ou esteja ali, né, em um certo acordo internacional ou até por meio de tratados internacionais. Então, se o Brasil ele está subscrito em um tratado internacional de direitos humanos, que dependendo do tipo de crime e sendo configurada a violação de direitos humanos, a Polícia Federal que vai investigar esse crime que tem ali a violação dos direitos humanos. Esse é um tópico, tá? Outro tópico é que a Polícia Federal ela pode investigar um crime que envolva violação de direitos humanos quando há um incidente de deslocamento de competência. O que é esse incidente de deslocamento de competência? Quando ocorre um crime que gerou ali grave violação a direitos humanos e é notório que os órgãos estaduais, eles não estão ali com uma ação exemplar para buscar autoria e materialidade do crime, né, até a parte de persecução penal, etc. tal, com a atuação do Ministério Público, é possível que o Procurador-Geral da República suscite ao STJ para que o STJ desloque a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E quando há esse deslocamento de competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual para a Justiça Estadual, haverá também um deslocamento de atribuição da Polícia Civil que está investigando para a Polícia Federal. Tudo bem? Então, essa é mais uma situação em que a Polícia Federal pode apurar delitos que envolvam violação aos direitos humanos. Mas, em tese, a Polícia Federal ela apura crimes que envolvem violação de direitos humanos quando o Brasil se comprometeu, né, a reprimir esses crimes que envolvem direitos humanos por meio de tratados ou convenções internacionais. Vamos ver essa situação? Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui a seguinte característica. Vimos a formação de cartel e agora está lá, ó. A Polícia Federal ela apura delitos, infrações penais que envolvam aí a violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais
de que seja parte. Ok? Beleza? Então tá aí, ó. E aí depois nós vamos analisar mais um inciso. Esse inciso, ele tem ali uma característica importante, também precisa de uma certa atualização. E é o seguinte, a Polícia Federal, dentro da Lei 10.446 de 2002, ela vai apurar furto, ela vai apurar roubo, ela vai apurar receptação de cargas, então furto de cargas, roubo de cargas, receptação de cargas, mas tem um condicional, Quando envolve, aí a lei, ela traz ainda a legislação, a tipificação anterior do 288 do Código Penal. 288 do Código Penal, antigamente ele estava intitulado como quadrilha ou bando, perfeito? Hoje é associação criminosa. E a associação criminosa é quando unem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Perfeito? Tá. Mas na 10.446 está escrito quadrilha ou bando. Mas o mais importante é o seguinte: quando você tem furto, roubo, receptação de cargas, que envolve a atuação de uma associação criminosa que esteja atuando em mais de um estado da federação, aí, meu amigo, a Polícia Federal vai investigar. Estou repetindo: furto, roubo, receptação de cargas, em que tem ali a ação de uma associação criminosa em mais de um estado da federação, quem investiga esse crime é a Polícia Federal. Tudo bem? Vamos confirmar isso? Joga na tela, por gentileza. Então, ao analisar aqui na tela, eu falei do inciso 3º, direitos humanos, vamos ao inciso 4º, conforme eu comentei aqui para vocês. Então, no inciso 4º, você tem aqui a competência da Polícia Federal apurar o furto, o roubo ou receptação de cargas, inclusive bens, valores transportados em operação interestadual ou internacional, quando houver, faltou falar internacional, falei só interestadual, né? Quando houver indícios de atuação de quadrilha ou bando, não existe mais essa tipificação, tá ok? Quando houver indícios da atuação da quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Então, todos os delitos que você está analisando aí comigo em relação a 10.446, né, desde ali dos primordiais, quando você tem a repercussão interestadual ou internacional envolvendo, né, a questão do sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, por meio de motivação política ou em decorrência da função pública exercida pela pessoa, ou quando você tem a formação de cartel, ou quando você tem os delitos relacionados à violação dos direitos humanos, em que o Brasil se obrigou a reprimir mediante tratados e convenções internacionais, ou quando se tem o roubo, o furto, a receptação de cargas envolvendo ali indícios, né, de associação criminosa que tem atuação interestadual ou internacional. Tudo isso é competência da Polícia Federal. E vou ser bem sincero, tem que saber. Eu lembro de uma prova discursiva da Polícia Federal, do concurso da Polícia Federal, na parte da prova discursiva, para a gente, não sei se agora se foi a gente ou o escrivão, caiu exatamente a 10.446. Então você tem que tomar aqui um certo cuidado com o estudo da 10.446. Eu queria só aproveitar esse gancho, né, perguntar para meu amigo Eric, já estamos no limite do horário? Já estamos, né, no limite do horário. Vamos fazer o seguinte, ó, no próximo bloco, que vai ser outro dia, enfim, eu vou iniciar com vocês o estudo do inciso 5º da 10.446, tá bom? Então, inciso 5º da Lei 10.446, tá, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus aí, um forte abraço. Galera do Instagram, então olha só, infelizmente, vou ter que encerrar aqui com vocês, vou embora, mas amanhã acho que eu estou das 16 às 18 horas, tá? E vou transmitir as aulas ao vivo, a intenção é ajudar
E é isso, pessoal. E é isso. Qualquer crítica construtiva, qualquer dúvida, mande ali para mim no direct do Instagram, beleza? E eu vou postar, obrigado, viu, Érica? E eu vou postar no meu canal do YouTube, tá? Essas aulas de segurança pública. Na verdade, eu estava até pensando aqui, eu tinha esquecido, eu não postei nenhuma. Mas hoje eu vou subir, porque estão todas ali arquivadas no meu celular, tá bom? A Érica, então deixa eu... Manda aí, pessoal, da onde vocês são? Vamos lá. Tem aqui a Érica, obrigado, Érica, Deus te abençoe também, tá? Galera, é de qual estado? Vamos lá. Tem São Paulo, tem Minas, tem Rio, o que tem aí? Rio Grande do Sul? E aí? Deixa eu ver, qual o canal? O canal é Prof. Luiz Alberto, só você procurar lá, Prof. Luiz Alberto no YouTube, e se inscreva no canal, e a galera que se inscreve, o que acontece? Ao fazer a inscrição, vai ser notificado, tá? A Acre, João Pessoa, beleza? Então, olha só, eu vou ter que desocupar o estúdio, que o Eric tá falando assim, ó, vai embora, Paraíba, João Pessoa, sim, com certeza, ó, um abração para vocês, Santa Catarina, legal, um abração para Santa Catarina. Então, pessoal, vou ter que encerrar aqui, que o Eric chegou outro professor, eu vou ter que sair aqui do estúdio, mas enfim, olha só, muito obrigado, acredite no seu potencial, você consegue, e é isso, né? Vamos trabalhar aí no efeito formiguinha para que você colhe os frutos aí em momento futuro, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.